Boa noite a todos. Por algum motivo a minha câmera de vídeo não está gravando. Ok, mas vamos lá, tudo bem. Pessoal, boa noite a todos. Vou iniciar com vocês aqui uma apresentação da disciplina de controle de plantas daninhas. Ok? Vou ministrá-la para vocês, professor Léo Adriano Schig. Gostaria que vocês observassem com bastante cuidado, porque agora nós vamos definir algumas características do que serão abordados na disciplina ao longo desse semestre, ok? Primeiramente, vamos discutir a relação do objetivo da disciplina. Então, o objetivo que eu pretendo trabalhar com vocês é identificar as plantas daninhas nas diferentes famílias, gêneros e espécies, bem como ter a noção do potencial do dano que cada uma delas traz consigo em sua genética, interferência desta forma nas culturas de interesse econômico e aplicar o manejo integrado de plantas daninhas, aplicar o conceito e as técnicas da tecnologia de aplicação de defensivos e sensibilizar para o uso consciente dos defensivos agrícolas, ok? Então, quero que vocês entendam que essa é uma disciplina extremamente importante no dia a dia de qualquer profissional na área agronômica. Nós teremos aproximadamente em torno de 60 horas, ao qual nós nos reuniremos semanalmente com uma carga horária de 3 horas semanais. Serão apresentadas atividades de aprendizagem teórica aproximadamente em torno de 48 horas e atividades práticas orientadas em torno de 12 horas. Ok? Dentro deste contexto, eu gostaria de trabalhar com vocês o procedimento a ser adotado para o ensino. Consistirá ali essencialmente em encontros presenciais via web aula, tá ok? Divididos em tempos didáticos, pré-aula, aula e pós-aula. Dentro da pré-aula, eu irei, de certa forma, só verificar aqui, o pessoal que está tentando entrar, não é da turma, então eu vou sair aqui do meu WhatsApp online, ok? Dentro desse contexto, eu gostaria que eu vou inserir juntamente ao portal, além do material da instituição, alguns conteúdos que eu considero importantes para que vocês possam assimilar o conhecimento sobre o controle de plantas daninhas. Uma pergunta, vocês estão ouvindo adequadamente o que eu estou apresentando a vocês? Sim, aham. Ok, pessoal, se manifestem. Positivo. Se manifeste porque, como eu estou usando a internet, muitas vezes ela pode cortar ali a informação, ok? A pré-aula, contempla ali os conteúdos que servirão de base para atividades que serão desenvolvidas durante a aula. Então, é interessante você sempre poder dar uma lida anteriormente, antes de começar a aula. E tais conteúdos devem ser disponibilizados, ok, previamente pelo docente, ou seja, eu estarei disponibilizando a vocês via o portal do aluno, para que sejam lidos e estudados pelos discentes antes da aula. A pré-aula contempla também atividades na forma de questionário e verificação a respeito do conteúdo a ser apresentado. Por que é importante nós fazermos isso? Dentro do contexto, nós usaremos também, muitas vezes como pré-aula, o livro didático, ok? Esse livro didático estará devidamente disponibilizado a vocês via portal do aluno, e eu gostaria que vocês fizessem algumas leituras especificamente dela. A pré-aula também, estes questionários devem ser respondidos pelo discente, pois servirão de diagnóstico do desempenho da turma, o qual será utilizado pelo professor para o direcionamento da aula. Dentro do conteúdo, a aula contemplará ali a realização de atividades teóricas e práticas guiadas pelo docente em sala de aula ou laboratório, com base no conteúdo visto previamente pelo discente na pré-aula e o relatório diagnóstico do desempenho da turma. Ok? Vou pedir um segundinho para vocês, para me atender um pessoal aqui, que eu estou no hotel, e eu já retorno aqui para a gente fazer a continuação da aula, ok? Só um minutinho.
Pessoal, mil desculpas aqui na realidade eu estou numa diligência juntamente com o pessoal da SEMA para definir aqui uns trabalhos de campo. Então, mas eu estou aproveitando para ministrar essa aula para vocês nesse horário. Então, dentro do contexto, né, nós vamos trabalhar o máximo possível com informações direcionadas para vocês de atividades complementares. Nós sabemos exatamente que, infelizmente, a instituição não nos permitirá termos aulas presencial neste semestre devido ao decreto estadual, né? O governo do estado proíbe que haja reuniões de pessoas, né, nas entidades escolares para evitar qualquer dano em relação à saúde. Então, mesmo em relação a isso, né, isso não será empecilho para que nós possamos adquirir conhecimento sobre o conteúdo se nós nos dedicarmos. E eu pretendo trabalhar com vocês neste contexto. Então, lá, após aula, especificamente, né, está devidamente escrito aqui, contempla a realização das atividades teóricas práticas em sala de aula ou fora dela, no formato de situações, problemas ou estudo de caso, que devem ser resolvidos, né, pelos discentes. E as atividades pré-aula, pós-aulas, podem compor a parte da nota, ok? Então, ao longo do nosso conteúdo, vamos trabalhar em relação da nota. As unidades que nós vamos trabalhar: biologia das plantas daninhas, interferência das plantas daninhas nos sistemas agrícolas, métodos de prevenção e de interferência, herbicidologia, né, tecnologia de aplicação e legislação dos agrotóxicos. Então, para aqueles que têm algum interesse em relação, seria interessante fazer uma pré-leitura desses materiais para que a gente possa ter uma discussão bacana nas aulas. As aulas terão início todas as segundas-feiras, das 19 até as 22 horas, com um intervalo de 15 minutos, né, especificamente. Nossa avaliação, no sistema de avaliação aqui dentro, nós teremos a avaliação oficial e as parciais, ok? Avaliando aqui dentro do contexto, sendo que essas avaliações, ela tem a relação de nota, a nota que nós chamamos de avaliação continuada, as disciplinas de nível 1 comparadas com nível 2, né? Nós podemos contemplar os conteúdos. Além das notas das parciais que serão ministradas em sala de aula, além das notas das avaliações oficiais, vocês poderão contemplar com as atividades extracurriculares que estarão devidamente inseridas no portal para vocês, né? Então, isso vai ajudar muito vocês a tirarem pelo menos uma quantidade mínima de nota para que vocês possam adquirir conhecimento em relação a isso. Combinado? Quem aqui não conseguiu até hoje acessar esses conteúdos? Alô? Oi. Pessoal, vocês já acessaram esses conteúdos, essas atividades extracurriculares? Aham. Então, ou seja, eu preciso que vocês os façam. Por quê? Porque são atividades que vão corroborar a vocês. E eu preciso que nas próximas 2 semanas vocês adquiram pelo menos 200 pontos. Entendeu? Então, como vocês vão adquirir? Em parte, fazendo leitura e algumas atividades juntamente comigo, e em parte com essas atividades extracurriculares. E aquela atividade de nota máxima, ok? Elas ajudam muito vocês, principalmente nas avaliações. Isso aí vai ajudar a vocês a complementarem a nota de vocês, né, para atingir lá os 12 mil pontos ou os 14 mil pontos, dependendo do nível da disciplina. Lembrando que as atividades especificamente, né, mesmo eu tendo notas elevadas, complementares e parciais, eu preciso tirar no mínimo 1.500 pontos nas oficiais, nas disciplinas de nível 1 e no mínimo 2.500 pontos nas atividades de nível 2. Se eu não o fizer, infelizmente não serei apto a ser aprovado. Lembrando que a conversão da nota, né, para cada 1.000 pontos, ali ele vai equivaler a 1 ponto, né, sendo calculada ali a pontuação de no máximo 10 mil pontos, que dará a nota 10. Ok? Então, de uma certa forma, vocês têm ali uma probabilidade muito grande de tirar notas, desde que vocês cumpram com as metodologias pré-definidas. As avaliações especificamente, né, em termos de nível 1 e nível 2 das primeiras oficiais, né, valendo 1.000 pontos na primeira e 4.000 pontos na segunda, ok? Totalizando um total de 5.000 pontos.
E maiores informações eu gostaria que vocês lessem em relação ao manual acadêmico disponibilizado pela Universidade de Cuiabá, ok? Isso aí vocês vão ver lá no AVA, na disciplina, lá no canto superior, vai estar lá o manual do aluno, o manual de disciplina, e você vai verificar como são feitas as conversões das notas. Bibliografia, né? Nós vamos trabalhar com a bibliografia do Compêndio Defensivo Agrícola, que é muito importante que vocês entendam uma analogia sobre esse livro. Vamos falar sobre o Manual de Controle de Plantas Daninhas, extremamente importante vocês terem acesso a esse material. As plantas invasoras de cultura, né? A ciência de plantas infestantes e biologia de manejo de plantas daninhas. Esses são os livros principais que nós vamos utilizar como referência, ok? Dentro deste contexto, eu quero que vocês tenham também alguns livros complementares, que é a Tecnologia de Aplicação de Defensivo Agrícola, ou Entomologia Agrícola, ok? Então, dá uma lida especificamente desse material. Material de Conservação do Solo, do Bertone, ou Plantio Direto de Forrageiras, e o Manual de Fitopatologia. Então, esses são materiais complementares para ajudar vocês a terem maior conhecimento deste conteúdo, ok? Uma coisa muito importante... Travou por quê? Ok. Como auxílio, iremos utilizar o livro didático disponibilizado pela instituição, que é o Controle de Plantas Daninhas, que está disponível lá no portal do AVA, na disciplina. Eu quero que vocês entendam que o livro didático é um livro de caráter pedagógico que surgiu como complemento aos livros clássicos utilizados pela universidade, ao qual busca auxiliar na divulgação da ciência. O que é esse material? Esse material complementar, ele não é o livro base, ele é um complemento que vai ajudar para aquelas pessoas que não têm conhecimento sobre as ciências de plantas daninhas, né? Vocês vão ser inseridos neste contexto e vocês terão um melhor desempenho com a leitura deste material. Ok? Essa é a função desse material, te ajudar, te auxiliar a entender de forma mais simples e mais prática este conteúdo. Dentro dos conceitos, né, muitos autores, né, têm conceituado as relações de plantas daninhas ao longo dos anos, né? Então vocês vão ver aqui ó, o Batchelor, o Georgia, o Chan, o Kringman, o Salisbury, o Buchholz, são vários autores que descrevem sobre os conceitos de plantas daninhas. Esse trecho que eu cito aqui, eu retirei do livro de Plantas Daninhas do Leonardo Bianco de Carvalho, de 2013, página 1 e 2, né? Este contexto, essa leitura, depois eu vou encaminhar para vocês esse link para que vocês façam uma leitura deste material. Vou facilitar o acesso a vocês esse material lá dentro. Ele tem um link para vocês verificar esse material. Eu quero que vocês entendam os conceitos, especificamente neste momento de planta daninha, ou seja, o conceito ecológico de planta, que é um conceito ecológico de planta que coloniza e domina o estágio inicial de uma sucessão vegetal numa terra perturbada pelo homem. Planta que se adapta com maior facilidade às condições edafoclimáticas criadas pelo homem. Então, o conceito biológico, né, dessa planta especificamente, de plantas caracterizadas específicas que facilita o uso de sobrevivência e dispersão. Pode dizer especificamente que a planta daninha são plantas indesejadas, que atrapalham o crescimento das plantas já cultivadas. São geralmente plantas resistentes a pragas e a doenças, que podem diminuir a produção da lavoura em proporções consideráveis. Ok? Essa é uma leitura de contexto que eu gostaria que vocês depois se adequassem, entendessem melhor. A definição de planta daninha, né, é uma planta que se desenvolve aonde não é desejada, é uma planta que causa mais danos que benefícios, é uma planta que causa danos a outras plantas de interesse, é uma planta fora do lugar, né, é uma planta indesejável, é uma planta que ocupa espaço destinada a outra atividade e é uma planta que domina todas as artes de sobrevivência, exceto a de crescer em fileiras. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, o que vem a ser uma planta daninha? Qualquer planta pode se transformar em planta daninha, desde que ela se encaixe
nos critérios que estão aqui. Por exemplo, o milho. O milho, enquanto ela estiver devidamente cultivada em linha, em conjunto milharal, ela é uma planta de interesse econômico. A partir do momento que o milho se desenvolve de forma solteira dentro, por exemplo, da soja, né, ela se transforma em uma planta daninha, uma planta não desejável. Ela é indesejável ali naquele lugar, porque inicialmente a planta de interesse econômico seria a soja e não mais o milho. Ok? Então, qualquer planta pode se transformar em planta daninha, desde que ela se enquadre nessas definições. A sinonimia, né? O que é isso? Né? Eu estou falando de sinônimos. Planta daninha, daninho, atributo dado ao humano, né? Que traz danos econômicos. Mato, termo usado por profissionais de Paraná e São Paulo, né? Termos mais populares, erva daninha, não engloba todas as espécies, né? Porque erva daninha vem de ervas, né? Então, ou seja, todas as ervas podem ser consideradas daninhas desde que sejam lá alocadas conforme as definições. Mas nem todas as plantas são ervas. Plantas infestantes podem não causar danos, o que significa um novo conceito, né? Já as plantas invasoras, a maioria das vezes não é ela que invade, e sim você insere ali naquele local uma cultura, né, que normalmente não estaria ali. Invasora, bastante geral e muito usado. Erva má, pouco usado e dependendo do local ou situação, pode não ser má. O inso, né, por exemplo, arroz no Rio Grande do Sul, a juquira nas pastagens e assim vai. As características de uma planta para ser considerada daninha, né, nenhuma exigência para germinar, ou seja, ela germina muito facilmente, né, em qualquer tipo de ambiente, desde que trabalhando. Tem um rápido crescimento, por incrível que pareça, elas crescem muito mais rapidamente do que a planta de interesse econômico. Alta capacidade de florescimento, né? Elas florescem, elas têm capacidade muito ampla de se disseminar muito mais facilmente do que as plantas de interesse econômico. Alta produção de sementes, ela produz quantidade de sementes extremamente considerável. Há uma habilidade de dispersão, ou seja, ela dispersa muito facilmente as sementes. Adaptação às práticas de manejo, tolerância à variação ambiental, plasticidade no fenótica, né? Germinação assincromática, formação de raças fisiológicas. Então, normalmente as plantas consideradas daninhas, elas são altamente adaptáveis ao ambiente que nos permite ali gerar cada vez mais danos econômicos. E qual que é o maior problema das plantas daninhas? É a diminuição da produtividade. Ou seja, as plantas daninhas levam o produtor ao caminho contrário ao tão desejada produtividade. Além de diminuir a produção por hectare, por onde ela está, as plantas daninhas podem fazer com que o produtor pague caro para tratá-la no futuro. Ok? Para vocês terem uma ideia, olha o quão complicado é, porque se você analisar aqui, ó, a estimativa do aumento do custo de controle de plantas daninhas em real por hectare em áreas de soja de plantas daninhas resistente ao glifosato, comparado às áreas sem resistência, né? Então, ou seja, áreas com resistência e áreas sem resistência. Então, olha só, a azul, você tem uma relação média e a vermelha é uma relação máxima. Olha que diferença, quando dá só a azevém, né? Então, a área com resistência, você gasta muito mais. A área sem resistência, você vai gastar menos. Né? E assim vai sucessivamente. Quando você tem plantas, né, consorciadas, um mix de plantas daninhas, que normalmente é o que ocorre, olha como que vai ocorrer. Então, se você tem ali a buva mais o amargoso, né? Então, você tem ali um aumento ainda mais de maior população em reais para o controle. Então, quanto maior o mix, quanto maior a quantidade, dependendo da espécie, mais caro fica ainda para se fazer o seu controle. Se você observar aqui, ó, eu apresento para vocês as imagens, né, daqui do azevém, para vocês terem uma ideia, da buva, do capim margoso, do azevém com o capim, com a buva, e a buva com margoso. Então, isso aqui é uma avaliação bem rápida para a gente trabalhar. Ok. Só um minutinho aqui, a contribuição diretamente para a elevação nos custos de produção, aumentando os gastos e reduzindo ali os outros lucros. Pessoal, se vocês observarem aqui dentro, né, muitas dessas plantas são excelentes indicadoras, né,
Indicadores de quê? Ó, o amendoim bravo, né? Desequilíbrio entre o nitrogênio e os micronutrientes, sobretudo o molibdênio e o cobre. Então, a presença de algumas espécies, ela me demonstra algumas características no solo. Por exemplo, o azedinho, né? Solo argiloso com pH baixo, falta de cálcio, falta de molibdênio. Olha outra espécie interessante, a barba de bode, né? Ou seja, terra que queima, né? Terras queimadas, pobres em fósforo, cálcio e potássio no solo. Então, ainda temos ali o cabelo de porco, né? Pouco cálcio, são áreas que se desenvolvem em regiões com pouco cálcio. Capim margoso, capim-açu, né? Solo de baixa fertilidade. E a maioria desse material está bem descrito aqui no Manual de Identificação do Controle de Plantas Daninhas, ok? Eu quero que vocês observem o seguinte, eu vou deixar para vocês uma atividade para melhor compreensão sobre as plantas daninhas. Eu gostaria que vocês anotassem aqui, ó, qual a origem da evolução das plantas daninhas, quais os aspectos positivos e negativos das plantas daninhas e quais as características das plantas daninhas, ok? Para que vocês tenham acesso adequadamente, eu estou deixando um link aqui, e este link vai te dar direto ao capítulo de um livro que eu quero que vocês façam a leitura para entender esses 3 tópicos aqui, que é um capítulo do livro de Biologia de Plantas Daninhas, do capítulo 1. Pessoal, alguma pergunta? Não. Gente, eu vou pedir desculpa a vocês em relação a isso, mas como eu estou em viagem, estou em campo, né? Eu preparei essa apresentação rápida para vocês. Eu gostaria que vocês, por favor, aqui nós temos o Kelvin e o Renan. Os dois têm acesso. Vocês poderiam criar um grupo no WhatsApp de plantas daninhas. Pode ser? E lá eu vou disponibilizar para vocês alguns materiais para a gente discutir, além dos materiais que eu vou estar colocando no portal para vocês. Combinado? Combinado. Então, gente, eu agradeço a presença de vocês hoje. Eu peço desculpa a vocês em relação a isso, mas eu deixei a vocês aqui dentro um conteúdo e vou gravar, eu vou disponibilizar a vocês este conteúdo no portal, tá? Tá bom. Então, boa noite a todos. Boa noite.